Sempre será mais fácil desistir antes da partida. Se eu soubesse o tamanho dos desafios que encontraria nessa viagem, eu nunca teria partido. E nunca teria descoberto que, de algum jeito, eu podia vencê-los. Mais do que coragem, foi preciso acreditar, arriscar, aprender com cada erro e caminhar em equipe. Por mais longe que a gente vá, nossa casa nunca sairá de nós. É preciso completar a travessia para descobrir que o sentido de toda a viagem está no ponto de partida. Aos 24 anos, atravessei sozinha o Oceano Atlântico em um barco à vela. Mas eu acredito que o melhor ainda está por vir, e a Lojas Renner S.A. também. Por isso, estamos partindo para os próximos 60 anos. Bom dia a todos. Vamos iniciar a videoconferência da Lojas Renner S.A. Estão presentes aqui comigo o Fábio Fátio, nosso CEO, e o Daniel Santos, CFO. E antes de passar a palavra a eles, gostaria de fazer alguns avisos. A videoconferência ela está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. E a apresentação que vai ser projetada aqui em português, então para quem nos acompanha em inglês, ela está disponível por chat ou no site de RI. Perguntas de jornalistas devem ser direcionadas à nossa assessoria de imprensa e o telefone é o 11 3165 9586. E antes de continuar, esclareço que eventuais declarações relativas a perspectivas, projeções, metas, são crenças e premissas com base em informações que a gente tem hoje e não são garantias de desempenho, pois dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. No Q&A, as perguntas poderão ser realizadas por áudio. Agora, com isso, passo a palavra ao Fábio. Obrigado, Carla. Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos aqui e compartilho os resultados do primeiro trimestre de 2025 das Lojas Renner S.A., assim como a nossa visão para o futuro. Nesse trimestre, as nossas iniciativas estratégicas que foram desenvolvidas ao longo dos últimos anos já beneficiaram em parte nossos resultados. Quando a gente vê as operações de varejo, nós tivemos um crescimento de 12% em relação ao ano anterior e, se a gente olhar especificamente vestuário, né, moda, nosso core, 13,5%. Além disso, a nossa margem bruta também aumentou 0,6 pontos percentuais em comparação ao mesmo período do ano passado. Outro ponto importante é que esse é o quinto trimestre consecutivo em que nós conseguimos diluir as nossas despesas com uma redução dessa vez de 1,3 pontos percentuais sobre a receita líquida e, mesmo assim, nós sabemos que ainda temos oportunidades aqui. Parte desse desempenho já reflete o ganho de eficiência gradual do nosso modelo de negócios, que teve início no terceiro trimestre de 2024 e continua ganhando tração. As ações também que nós tivemos implementado, né, que a gente tem implementado na Realize ao longo dos últimos meses, também alavancaram a performance da nossa financeira e o resultado total, né? A nossa financeira cresceu cerca de 7 vezes em relação ao mesmo período do ano passado, isso já excluindo os impactos positivos que a gente teve da nova norma do Banco Central, que, olhando com a norma, são 14 vezes mais, mas sem esse efeito, mesmo assim, operacionalmente, 7 vezes mais. Esse crescimento foi impulsionado basicamente pela redução de perdas e riscos na carteira, aliados, né, à evolução do nosso time e à melhoria das ferramentas de concessão de crédito. A Realize está pronta para seguir o seu propósito de fomentar o crescimento do varejo. Outro ponto importante também é a execução do nosso programa de recompra, que reafirma o nosso compromisso de geração de valor para os nossos acionistas. Nós anunciamos em fevereiro passado, né, na última call, o programa de recompra, que tem uma previsão de 18 meses, e no ciclo seguinte, aqui nessa próxima call, nesse momento nós já executamos 62% do previsto no plano. Nós pretendemos cumprir todo o programa dentro do prazo,
pois nós acreditamos firmemente que investir na compra das nossas ações é um dos melhores investimentos nesse momento. A soma de todas essas ações de evolução no varejo e na financeira proporcionou um aumento no lucro em 59% e no lucro por ação de 65%, elevando também o retorno sobre o capital investido, nosso ROIC, que nos últimos 12 meses cresceu 1,9 pontos percentuais. A nossa expectativa para frente é de evolução contínua do EBITDA, do lucro por ação e do ROIC nos próximos meses. Mas eu quero falar também onde nós estamos e para onde vamos. Se imaginarmos que a Renner é um enorme navio, o que a gente fez nos últimos anos foi trocar os motores desse navio em plena navegação. Nós agilizamos, por exemplo, a execução da moda, incorporamos inteligência artificial na captura de tendências, na alocação, na distribuição, na comunicação com os nossos clientes, integramos ainda mais a nossa rede de fornecedores, integramos também nossos estoques on e off, aumentando a disponibilidade de sortimento para os nossos clientes on, e tudo isso num sistema 100% por SKU. Nós investimos em tecnologia em loja, expandimos para cidades novas e aceleramos nosso digital. Ao mesmo tempo, nós ajustamos a Realize para continuar seu papel de alavancagem do varejo através de fidelização e do crédito. O nosso foco, de um ciclo de investimento como esse não foi de ganhos imediatos, mas sim de preparar nossa tripulação e nosso navio para realizar viagens mais seguras, longas e eficientes por muitos anos. Nosso modelo atual nos capacita para um longo ciclo de crescimento com rentabilidade e eficiência. Quando se troca os motores de um navio, são necessários períodos de testes e amaciamento, para depois entrar gradualmente na aceleração até se atingir a máxima performance. O que nos diferencia no mercado hoje é que o nosso modelo já é mais aderente aos novos hábitos de consumo, nos permitindo crescer de forma integrada, flexível e rentável. É importante lembrar que o nosso crescimento percentual acontece em bases nominais elevadas. Portanto, o nosso crescimento se dá em outras dimensões, tanto de top line quanto de geração de valor. Mas mesmo assim, com os nossos investimentos, agora nós temos o potencial de retomar um crescimento médio semelhante aos nossos melhores períodos históricos, numa base nominal já muito maior. O período de testes nós finalizamos no primeiro semestre de 2024. Ele foi um pouco mais longo do que a gente previa no início, mas passou e agora nós estamos no início do potencial total de performance que a gente estima atingir entre o final de 2026 e início de 2027. O nosso foco é acelerar a captura dos benefícios e a nossa expectativa é crescer de forma consistente e rentável pelos próximos anos, sem necessidade de novos investimentos relevantes em infraestrutura para isso. Nós estamos navegando nessa direção. Agradeço novamente a presença de todos aqui e passo a palavra ao Daniel para a gente olhar com um pouco mais de profundidade os resultados do nosso primeiro TRI. Obrigado, Fabio. Bom dia. Bom, vamos falar um pouquinho de crescimento agora. Nesse primeiro trimestre de 2025, atingimos 12% de crescimento de receita de varejo, com as vendas de varejo de vestuário atingindo 13,5% de crescimento. As vendas foram impulsionadas por maiores volumes de transações e de peças, resultado do maior fluxo de clientes, também de uma composição de coleção mais adequada ao perfil do nosso cliente. Esse crescimento também foi resultado de um maior preço médio, composto por um melhor mix, com uma melhor qualidade dos estoques, fruto da redução dos estoques antigos e também dos ajustes de preço que já realizamos. Quanto ao ajuste de preço, iniciamos um ajuste gradual, repassando parte dos efeitos de custo, movimento que se segue ao longo do ano. Esses ajustes de preço têm sido feitos de forma criteriosa, através de um monitoramento de mercado e da performance dos produtos, com foco no posicionamento das nossas marcas e não afetar a percepção dos clientes e sua intenção de compra. O
que de certa forma nos dá segurança quanto à dinâmica de preço para o restante do ano, que deverá fechar próximo à inflação. Nosso canal digital atingiu 15% de crescimento, uma vez mais ganhando participação e com melhor rentabilidade. Melhoramos as ferramentas de busca, exposição dos produtos por núcleos de tendência, o que favoreceu a assertividade na navegação do cliente e também sua conversão. Quanto ao segundo trimestre, seguimos vendo uma boa dinâmica de consumo até o momento e temos boas expectativas para o trimestre. Nossa base de comparação de 2024 é a mais fraca, em função do impacto dos extremos climáticos, da enchente e também dos maiores lead times de abastecimento na fase final do estabelecimento do CD de São Paulo, que aconteceu no ano passado, no segundo trimestre. Na época, esses efeitos nos impactaram em cerca de 500 a 600 bips versus o desempenho do mercado. Neste ano, as temperaturas estão normalizadas e evoluímos em nosso abastecimento. Sabemos que o segundo trimestre, em função do cenário macro, pode trazer maiores desafios para o consumo das famílias, onde nossa base de comparação também é mais forte do que o primeiro semestre. No entanto, seguimos confiantes de que o modelo de negócio mais flexível, ágil e preciso nos permitirá seguir uma rota de crescimento competitivo com ganho de market share. Com relação à margem bruta, continuamos avançando em margem bruta, mesmo no cenário de custo inflacionado, com alta de juros e pressão cambial. Fechamos o primeiro trimestre com uma margem bruta saudável de 55,1%, 0,6 pontos percentuais superior ao primeiro trimestre de 2024. A margem bruta de vestuário cresceu 0,2 pontos percentuais, atingindo 56,2%, mesmo com impacto negativo de 0,3 pontos percentuais de AVP, impacto similar ao que a gente teve no quarto trimestre. Esse desempenho foi possível graças a uma gestão de estoque eficiente, agilidade e flexibilidade em capturar tendência, desenvolver coleções e também pelo ganho em precisão e agilidade no abastecimento das lojas. Essas ações permitiram que nossas remarcações atingissem os menores níveis dos últimos 10 anos. Encerramos o primeiro trimestre com um aumento de 13% no volume financeiro dos estoques, devido tanto aos maiores custos de aquisição, quanto também aos maiores volumes comprados para atender ao período do Dia das Mães e ao segundo trimestre. Com relação ao evento do Dia das Mães, estamos com estoques bem compostos e times de loja bem preparados. Também iniciamos uma nova campanha de marketing, que foi ativada em diversos canais. Na Yukon, o aumento de 0,8 pontos percentuais na margem refletiu uma melhor gestão comercial e de estoques. Quanto a Camicado, ela atingiu níveis recordes de margem bruta para o primeiro trimestre, com aumento de 5,4 pontos percentuais. Isso foi consequência da maior participação dos produtos de marca própria, com maior diferenciação e competitividade. Com relação ao ano, seguimos com uma expectativa de margens brutas saudáveis e estáveis em comparação ao ano anterior. Essa expectativa reforça a nossa confiança em poder retomar e até mesmo superar as margens brutas do pré-pandemia. No entanto, 2025 será sim o ano mais desafiador, dado o nível de inflação e volatilidade cambial. Quanto à nossa exposição cambial, importante ressaltar que os nossos pedidos importados já estão protegidos até setembro e abaixo de R$ 6,00, o que, somado à implementação de preços que ocorreu e vem ocorrendo dentro do previsto e o ganho de eficiência na gestão dos estoques, nos dão mais tranquilidade quanto a margens brutas em 2025. Com relação às nossas despesas, as nossas despesas operacionais cresceram 8,6% no trimestre, percentual menor do que a expansão de 12% da receita líquida de varejo, o que nos permitiu 1,3 pontos percentuais de alavancagem operacional no trimestre. As despesas gerais e administrativas tiveram uma diluição de 0,6 pontos percentuais, um crescimento de 7,3%, um crescimento que refletiu, além da inflação no período, um maior volume de peças operadas, que impactam a rúbrica de fretes, embalagem e pessoal. Também tivemos despesas de projetos relacionados a sistemas, plataformas e adequações regulatórias, todas essas que impactam despesas de pessoal e também de serviço de terceiras. Essas despesas já eram esperadas
e ainda terão algum peso durante o segundo trimestre. Para a segunda metade do ano é que a gente espera que essas despesas perderão relevância. No segundo semestre de 2025, a migração da operação digital a operação digital para o novo CD de Cabreúva vai nos permitir uma nova eficiência de despesa. A gente reconhece que os patamares de despesa seguem elevados. No entanto, seguimos buscando eficiência em nossas operações e temos certeza que os investimentos que realizamos no negócio nos permitem e nos permitirão ainda mais e de forma estrutural tanto ganhos de eficiência quanto potencial de crescimento de vendas superior ao de despesas. Falando agora da nossa financeira, a Realize, né? Foi mais um trimestre com melhorias significativas. O resultado de 190 milhões reflete menores perdas líquidas reconhecidas no período, fruto da melhora do perfil da carteira, mas também dos efeitos da aplicação da Resolução 4966, que impactaram prazo para reconhecimento dos juros de atraso e também a baixa da carteira vencida. Excluindo esses efeitos, o resultado foi de aproximadamente 95 milhões, ainda uma evolução bastante positiva, como já mencionada pelo Fábio, principalmente em função da melhor qualidade da carteira. Nosso modelo de concessão de crédito segue robusto e preciso, resultado de uma carteira saudável e com baixo perfil de risco, posicionando a Realize de forma positiva para o atual ciclo de crédito no Brasil. Importante comentar que o nosso Over 90 360, um indicador importante de inadimplência, mesmo excluindo o impacto da regulação, fechou em 14,1%, uma redução de 4,3 pontos percentuais versus o ano anterior. E nossa inadimplência de curto prazo segue em patamares baixos e controlados. Enquanto persistir esse contexto macro mais incerto, seguiremos com uma oferta de crédito mais cautelosa, com movimentos graduais e focados em perfis de menos risco, através principalmente do nosso private label. Dessa forma, garantindo a continuidade do apoio às vendas do varejo e, ao mesmo tempo, mantendo a qualidade da nossa carteira. Quanto ao impacto da Resolução 4966, eu queria aqui aproveitar e talvez trazer um pouco mais de detalhe, dado que é um impacto que foi relevante no período e também ele é importante quanto à forma como vai se modelar a Realize para os próximos trimestres. Tá? Primeiro é o reconhecimento de juros até 90 dias de atraso. Antes, a Realize reconhecia juros de atraso em até 60 dias. Agora serão 90 dias. Isso beneficiou a linha de receita de juros em 50 milhões de reais. Como essa receita já nasce em atraso, exige uma provisão de perdas conforme o percentual de expectativa de recuperabilidade. Esse efeito negativo foi de 20 milhões de reais. Portanto, temos o efeito net positivo de 30 milhões de reais no resultado de T1. Esse efeito de maior receita de juros e maior previsão de perdas é o efeito recorrente e será observado em todos os trimestres. O segundo impacto se refere à baixa de carteiras vencidas após 540 dias. A Realize baixava a carteira à perda quando essa alcançava 360 dias de atraso. Agora, essa baixa vai ocorrer quando se atingir 540 dias. Esse impacto em T1 2025 foi de 65 milhões e será sentido apenas em T1 e em T2 2025. Não necessariamente na mesma proporção, mas impacta os 2 trimestres. Tá? A partir de T3 2025, nós não teremos mais nenhum impacto referente a essa baixa das carteiras. Desta forma, se a gente exclui o efeito da Resolução 4966, esses 2 impactos que eu acabei de descrever, o resultado operacional da Realize foi de 95 milhões de reais. Importante também lembrar que os indicadores de carteira também são afetados em função dessa carteira em aberto, ser de 540 dias. Nós vamos manter os indicadores de carteira a 360 dias disponíveis em nossa planilha de fundamentos lá no nosso site de RI, para que se possa fazer o acompanhamento dessa evolução de uma forma mais adequada, podendo comparar os indicadores de agora versus o passado. Né? Importante também a gente entender que esses impactos da resolução no T1 e no T2, para evitar a extrapolação desses resultados na mesma proporção para os demais trimestres. Os efeitos da mudança variam conforme o comportamento da carteira em cada período.
Fechando agora com o EBITDA total, né? O nosso EBITDA total cresceu 55%, com uma margem de 21,2%, em função tanto das melhores do segmento do varejo, quanto também dos serviços financeiros. Sem dúvida que essa comparação ela foi impactada por itens não recorrentes no varejo, como o crédito fiscal, e no caso da Realiza, a nova regulação que eu acabei de comentar com vocês. Em bases recorrentes, o EBITDA cresceu 56%, atingindo 470 milhões e com uma margem de 17%, maior em 4,9 pontos percentuais versus o primeiro trimestre de 2024. O lucro líquido aumentou 59%, reflexo dessa melhor performance operacional. Em bases comparáveis, o lucro líquido recorrente cresceu 71%, atingindo 151 milhões de reais. Tal qual o Fábio comentou, o lucro por ação, seguindo a execução de 62% do plano de recompra, que reduziu as ações em circulação em torno de 4%, teve um crescimento de 65%. E o ROIC, acumulado de 12 meses, uma evolução positiva de 1,9 pontos percentuais, alcançando o nível de 13,3 pontos percentual. Retorno a palavra a Carla para que a gente possa abrir aqui a sessão de perguntas e respostas. Vamos então iniciar nossa sessão de Q&A. Para fazer perguntas, por favor, levante a mão no botão na plataforma. Para otimizar o tempo e atender o maior número de participantes, solicitamos que cada analista faça apenas uma pergunta por vez e, caso necessário, retorne à fila para perguntas adicionais. E a nossa primeira pergunta vem da Dani Eiger, da XP. Tudo bem, Dani? Tudo bom? Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta e parabéns pelos resultados. A minha pergunta ela vai na dinâmica de margem bruta. Vocês comentaram aí da questão de já estarem repassando o preço, né, e até fazendo isso de forma gradual. A gente acabou de ver o IPCA de abril e vestuário, na verdade, acelerou bem, né, versus o que estava sendo um patamar ali de fevereiro e março. Então, eventualmente, tendo espaço aí para vocês continuarem esse movimento. E aí o discurso de vocês antes era que vocês conseguiriam ou estavam planejando fazer um repasse abaixo da inflação e agora mais em linha com a inflação. E isso combinado a eventualmente um mix melhor, isso aí eu acho que são alavancas que a gente vê como positivas pensando em dinâmica de margem bruta. Então minha pergunta é, como que a gente pode pensar na dinâmica de margem bruta para o ano, né? Frente a essas alavancas aí de preço, talvez mix, também a gente ver uma maior, talvez, exposição de private label de vocês. Eu sei que é pequeno, mas ali na parte de cosméticos. Então, se vocês puderem detalhar um pouquinho como pensar na margem bruta e as alavancas que podem sustentar aí uma expansão no ano, acho que seria bacana. Obrigada. Obrigado pela pergunta, Dani. Como você mesmo falou, né, são várias componentes ali da margem bruta, né? Diria que, sim, nesse momento, né, o que a gente viu no trimestre, né? No trimestre, lembrar que trimestre passado a gente disse que a gente poderia ter começado algum ajuste de preço anteriormente, no quarto tri a gente não fez, acho que a gente perdeu uma oportunidade ali. A gente foi fazendo ao longo do primeiro trimestre, né, uma revisão de alguns preços. Na média do trimestre ficou, na nossa média de ajuste de preço, ele ficou abaixo da inflação, né, como a gente tinha sinalizado. Mas a gente acompanha todo dia, produto a produto, categoria a categoria, né, qual é o posicionamento correto para o produto para o nosso cliente e também, né, em bases competitivas ali, como é que está o mercado. O que a gente tem visto é que nesse momento, quando a gente olha final de trimestre, a gente tem um preço muito alinhado à inflação, né? Então acho que o grande crescimento da margem ele vem também pelo um estoque mais novo, né? Acho que esse é o ponto principal ali de crescimento da margem. A gente tem conseguido ter a qualidade de estoque, o estoque mais novo, ele entrando com muito freshness da coleção, o tempo inteiro entrando produto novo. Então, uma boa parte disso traz um preço médio maior, não pelo ajuste de preço, mas pelo um markdown menor, né? A gente sinalizou até que foi o menor markdown para um primeiro trimestre nos últimos 10 anos para a gente, né? Eu acho que isso contribuiu bastante para a margem bruta, mas com certeza, né, como a gente está com o ajuste um pouco acima, levemente acima do que a gente esperava, também contribui daqui para frente, né? A tua pergunta de como é que a gente enxerga a margem bruta daqui para frente, é muito difícil a gente afirmar, porque são várias variáveis. Você tem a componente do ajuste de preço, você tem a componente do estoque novo vendendo mais rápido,
você tem uma componente de câmbio que a gente está protegido, mas ele é variável também. Então, colocando, né, tem o AVP, né, que a gente esquece, mas o AVP comeu 0,3 pontos percentuais da nossa margem, senão ela teria sido 0,9, não 0,6, e depende muito do ciclo de juros, se ele estabiliza, em que momento ele cai. Então, colocando tudo isso junto, diria que a nossa expectativa é de, no mínimo, uma margem estável em relação ao ano passado, talvez com um leve upside de crescimento. Não sei, Daniel, você quer complementar alguma coisa? Fábio, você tocou bem e o que a gente tem é que a gente tem várias variáveis, como o Fábio comentou. Por um lado, a gente está redeado, como eu já comentei, e abaixo de R$6, mas é um câmbio que é maior do que o ano anterior. Então, as pressões de custos ainda existem, né? Existe, logicamente, a questão de taxa de juros que de certa maneira, pode impactar o AVP. Não sabemos ainda em que momento essa taxa de juros ela pode ter uma inflexão diferente. Então, hoje, o melhor cenário é a gente falar de uma margem que, no mínimo, ela vai, como o Fábio comentou, ela fica estável e vamos ver como é que essas variáveis vão evoluir para que a gente possa, eventualmente, trazer alguma perspectiva diferente, mais positiva do que a gente está colocando agora. Excelente, muito obrigada. Parabéns aí pelos resultados de novo. Obrigado, Dani. A próxima pergunta vem do Rubem Couto, do Santander. Tudo bem, Rubem? Tudo bem, pessoal. E vocês? Obrigado pela pergunta. Fábio, você comentou que um dos diferenciais da Renner hoje, depois de todos os investimentos e ajustes, é a capacidade da empresa de atender às mudanças dos hábitos de consumo dos clientes. Queria ouvir um pouco mais sobre isso. Acho que nesse contexto, a estratégia e visão de vocês sobre o canal online, como que ele está hoje e o que vocês imaginam que conseguem fazer de diferente daqui para frente. Ontem teve o lançamento do TikTok Shop aqui no Brasil, vocês têm uma presença super assertiva lá na plataforma. Queria ouvir também um pouco de como vocês enxergam o potencial desse novo canal, mas o canal online mesmo, como um todo, o quanto que ele é uma alavanca importante aqui para chegar nesse ritmo de crescimento que você comentou ao longo de 2026 ou até 2027 como alvo. Obrigado. Obrigado, Rubem, pela pergunta. Acho que, principalmente, você citou aí a questão do online. Acho que a gente fez um investimento muito forte na melhoria de coleções, na granularidade de estoque, mas também fizemos na digitalização das lojas e na jornada do digital. E um dos benefícios importantes que a gente tem também quando a gente traz o online e o offline com uma operação omni no back-office, porque a gente vê muito o investimento para o cliente, retiro em loja, outras funcionalidades, mas a gente ter o estoque 100% integrado nos proporciona ter 100% do estoque disponível ao nosso cliente. Então, isso aumenta muito o sortimento disponível, melhora também o lead time de entrega e reduz o custo operacional, o custo de servido online. Então, acho que a gente tanto está mais aderente ao momento atual do que outros concorrentes do mercado para atender melhor esse cliente online, tanto com jornada, quanto com lead time, quanto com disponibilidade de produto. Mas mais do que isso, quando a gente olha do lado do acionista, fazer isso de forma rentável. Porque se a gente olhar nos últimos anos, a gente tinha ali, antes da pandemia, 3% de participação no online, a gente cresceu para 15%, 16%, mas foi um crescimento dolorido ao longo desses anos. Quando a gente fez esse crescimento, ele teve uma diluição de resultado. A gente tinha um custo de servir e uma conversão no online mais difíceis, e trouxeram, então, uma diluição dos nossos resultados. Nesse momento, a gente está preparado para crescer tanto no on quanto no off, tanto operacionalmente quanto do nível de P&L. Se o online crescer muito mais do que o off, ele é até positivo para os nossos resultados. Sei que não é assim para a maioria das operações, então a gente está muito confiante que a gente está preparado para crescer no offline, nas lojas físicas, gerando resultado como a gente sempre gerou, e no online, gerando até mais resultado do que a gente gerava no físico. Então isso que é positivo para a gente. Eu acho que foi um investimento duro ao longo dos últimos anos, mas a gente está feliz de estar
preparado para isso, seja do ponto de vista de estúdios, conversão, custo de servir. A gente tem, por exemplo, 70% da nossa venda no digital vem através do nosso app. E o nosso app ele é muito baixado também pelos serviços que estão embarcados para a loja física dentro do app também, né? Então é uma integração total e que funciona bastante para os nossos clientes e para os nossos resultados. Obrigado. A próxima pergunta é do João Soares, do Citi. Tudo bem, João? Tudo bem, Carla? Consegue me ouvir? Consigo sim. Ótimo. Bom dia, pessoal. Os pontos rápidos aqui, só para... O primeiro é só sobre expansão. Fábio, como é que você está? Como é que está a tua cabeça para expansão agora, para esse ano, para o ano que vem? Você vê espaço para acelerar um pouco aqui as aberturas em lojas de rua? Enfim, queria ouvir um pouco mais sobre essa tua cabeça de expansão. E você, Daniel, comentou um pouco ali nos seus opening remarks sobre espaço para melhorar a despesa, né? Acho que a gente tem visto um trabalho até relevante em G&A. Queria entender, olhando para frente, retomando, sei que é um ponto recorrente aqui, mas entender os benefícios aqui de Cabreúva. Normalmente a gente entende que vocês vão fazer não fechar totalmente, mas fazer o downsize no Rio, né? Então acho que se puder, não necessariamente guidance, né, mas passar um pouco aqui dessas oportunidades, acho que seria importante. E por último, como é que a gente deve pensar, assim, a gente ficou, posso dizer para bastante gente aqui que o resultado da Realize, mesmo excluindo o efeito da resolução 4966, veio acima das expectativas, né? Então entender aqui um pouco os drivers que a gente deve pensar para esse ano aqui, pensando que a carteira ainda está, né, com crescimento relativamente baixo, como é que a gente deve pensar aqui no resultado da Realize? Obrigado. Bom, obrigado, João. Vou pegar a primeira pergunta ali sobre expansão. O Daniel, acho que pega a parte de despesas e de Realize aqui, para a gente dividir um pouco. Acho que expansão, como a gente falou no início do ano, né, a gente está bastante confiante no nosso modelo de expansão, né, principalmente Renner em novas cidades e o com bastante potencial também. A gente, nesse momento, está prevendo, estimando uma abertura entre 10 a 15 lojas de Ucom para o ano, de 15 a 20 lojas de Renner para o ano e uma ou duas de Camicado, voltando a reabrir aí lojas de Camicado também, né? Nesse momento é mais difícil a gente prometer uma aceleração disso neste ano, porque a gente tem todo um processo de busca dos melhores pontos, a gente é muito exigente em que pontos a gente vai entrar, né? A gente sabe as cidades, os mercados, mas a gente tem que buscar sempre o melhor ponto para ter um bom projeto. Então, a gente tem uma quantidade muito maior de projeto aí para os próximos anos. A intenção é acelerar, né? Porque o potencial ele existe e a performance está muito boa, mas para este ano a gente deve ficar em torno desse range que eu passei, com a intenção de possivelmente em breve poder sinalizar alguma aceleração. Pegar a despesa aí, Daniel? Vamos falar de despesa. João, quando a gente fala de despesa, acho que a primeira parte que eu acho que é interessante a gente ter em mente, né, um pouco daquilo que o Fábio estava até respondendo na pergunta do Ruben, que é a companhia de 2025 ela é diferente da companhia de 2019. E, logicamente, quando a gente vê a questão da penetração do digital, ela deixa isso muito... É um exemplo muito claro e evidente, né? Você tinha uma empresa que tinha 3%, 2% de penetração digital, hoje nós estamos operando com 16%, e para poder ter sucesso no mundo que é uma operação omni, digital e o físico, nós tivemos que fazer uma série de investimentos. Investimentos em estruturas, investimentos em estúdios, investimentos na maneira como a gente pode ter sucesso em mídias sociais e nesse ambiente digital. Tá? E quando a gente pensa até mesmo o investimento que a gente fez no CD, ele também tem uma parte dele que é relacionada a você poder ter sucesso nesse mundo omni. Então, é uma operação, e foram investimentos que foram feitos, que trouxeram maior peso de despesa, né? Agora, esses investimentos também foram feitos para que a gente pudesse ser mais competitivo, tá? E essa competitividade é que vai permitir com que a gente, ao longo do tempo, consiga ganhar mais eficiência, tá? A gente reconhece que os patamares estão altos, a gente sabe disso. Agora, a gente tem confiança de que todos os investimentos que a gente realizou e essa base de despesa nos permite, por um lado, nós vamos seguir buscando eficiência e nós vamos continuar fazendo isso, sempre ter oportunidade de você, o que você já faz, você poder fazer melhor, mas também dentro daquele conceito de que conseguir crescer e crescer gerando alavancagem.
Tá? Isso que a gente observou ao longo de 2024, a gente observou no primeiro trimestre e é o nosso compromisso de agora para os demais trimestres também. Né? A gente acredita que 25 vai ser um capítulo, 26 vai ser um capítulo, vai ser um segundo capítulo e a gente ao longo desse período vai conseguir sequencialmente tendo ganho de alavancagem. Com relação a Realize, né? Acho que Realize, primeiramente, quando a gente fez essa separação dos impactos da 4966, é para deixar claro que o resultado estrutural da Realize continua evoluindo positivamente. E a gente acredita que tem potencial para a Realize seguir evoluindo em bases comparáveis positivamente. Agora, o ano passado a gente já teve uma evolução ao longo dos períodos, então quer dizer, a tendência é que essa evolução continue, mas à medida que você tem uma comparação melhor do ano passado, essa melhoria, né, vai se reduzindo. O efeito da 4966, como eu comentei, tem uma parte dela que é recorrente, e aí ela precisa ser modelada olhando, né, tendo em consideração a evolução da carteira. Tem uma outra parte que é não recorrente, como eu comentei, que aconteceu em T1, vai acontecer em T2, e eu acredito que aquele detalhamento que a gente colocou permite para que se possa fazer uma boa modelagem. Agora, como eu comentei, independente da 4966, a gente acredita que a gente vai evoluir os resultados da Realize aí positivamente ao longo dos próximos trimestres. O Daniel, só para deixar claro, essa evolução de resultado viria via alguma linha específica, pensando no funding mais barato, ou tem alguma coisa que a gente tem que ter na cabeça? Quando a gente faz a comparação ao longo do ano passado, a gente veio tendo melhorias de perda ao longo de todo o ano, João. Então, uma delas é a perda. A gente tem o lado de funding que você comentou, que é importante também. Tá? A gente deu destaque ali de que agora, como a gente está fazendo o funding diretamente com a Renner, né, que a gente faz um funding intercompany, que isso gerou um benefício no T1 que não existia no ano passado, vai gerar no T2, vai gerar no T3, mas parte já tinha no ano passado, vai gerar no T4, mas boa parte também já tinha. Então, essa evolução a gente também vai observar ao longo do período. Então, é uma combinação do funding, que eu comentei agora, e também da melhora sequencial de perdas, que ao chegar no último trimestre do ano passado em T4, talvez a gente vai estar em bases mais parecidas, dado que a base de perdas de T4 já foi uma base muito saudável. Tá? Tá ótimo, obrigado, pessoal. Obrigado, João. A próxima pergunta vem do Luiz Guanais, do BTG. Tudo bem, Guanais? Tudo bem, Carla. Bom dia, Fábio, bom dia, Daniel. Eu acho que só duas perguntas aqui do meu lado, né? A primeira em relação à margem bruta no TRI, se vocês pudessem quebrar aqui para a gente, né? O que foi efeito de câmbio, né, nessa margem bruta para essa melhora, né? Que foi um dos grandes destaques, né, para vocês, e também efeito de contribuição do CD, né, durante o trimestre. E aí uma segunda pergunta entrando em crédito, né? Se vocês pudessem talvez abrir um pouco mais de detalhes sobre a elasticidade de demanda a oferta de crédito, né, dentro da Realize, né? Como é que vocês viram isso ali no primeiro TRI? E aí pegando né, o teu discurso, Daniel, de evoluir gradualmente ao longo do ano, como é que você espera essa elasticidade também para evoluir? Obrigado. Bom, obrigado, Guanais. Obrigado pelas perguntas. Quanto à margem bruta, né, é difícil afirmar quanto veio de cada coisa. Eu diria que a maior parte da margem bruta ela vem da qualidade do estoque, né? A gente está conseguindo ter novidade sempre, vender um percentual da coleção muito maior a preço cheio, né? Isso que tem ajudado, é o maior fator do incremento na margem bruta, né? Olhando o Renner e o Com. A redução do markdown, né? Então, a gente olha ali, menor markdown nos últimos 10 anos, né? Então, você está vendendo mais a preço cheio, vendendo menos remarcado, isso que traz a margem bruta para cima, em geral, quando a gente fala de Renner e o Com. E mesmo assim, se a gente olhar, a gente tem que adicionar que esse crescimento teria sido 0,3 pontos percentuais maior, porque o AVP, pela subida da taxa de juros, ele comeu 0,3 pontos percentuais. Então, o ganho, como a gente joga isso na linha de margem bruta, o ganho real operacional ele é até maior do que isso. Quando a gente olha para Camicado, é um efeito diferente, né? Camicado, a gente falou lá no Investor Day em 2023, que a gente estava saindo para uma estratégia
muito forte, né, de fazer o core business de Camicado muito semelhante ao que é o core business de Renner, de Ucon, né, qual é a nossa competência, que é desenvolvimento de coleções, desenvolvimento dos nossos produtos próprios. Naquela época a gente tinha em torno de 10% do nosso mix de produto vindo de desenvolvimento próprio, agora a gente tem 80%, né, por isso que a gente tem um crescimento tão grande, né, ele já veio acontecendo ao longo de 2024, mas mesmo comparando com 2024, a gente teve um crescimento bastante relevante de margem bruta na Camicado, fruto, né, de uma maior participação de produtos desenvolvidos pelo nosso time e também de um estoque mais novo e uma redução de markdowns também, o mesmo efeito também. Você quer complementar alguma coisa sobre margem, Daniel? Para mim está perfeito, Fábio. A não sei que você queira comente de crédito ou você quer comentar de crédito. Posso falar de Realize aqui? Então, um pouco da pergunta de Realize, Guanais, é uma pergunta bem interessante, porque vamos olhar T1. T1, quando a gente vê a nossa base de clientes, ela ainda está estável versus o ano passado. Tá? Então, efetivamente, você tem uma carteira estável e uma base de clientes razoavelmente estável. Tá? Logicamente que a gente tem as originações, tem o churn da carteira, mas a carteira é uma carteira que está estável. Esse ponto que você comenta da elasticidade que a gente pode ter, eu vejo aí que é uma oportunidade. Tá? E é lógico que nós estamos num momento de crédito que demanda mais cuidado. Agora, no momento de crédito como esse, onde eventualmente existem mais restrições e a gente tem a ferramenta do Private Label, pode existir ali sim uma oportunidade de você conseguir trabalhar esse acesso a crédito e o fato que você dá mais prazo dentro do nosso Private Label para você poder manter um ticket, a manutenção de um ticket em mesmos níveis para aquela parcela da população que tem mais dificuldade ou até mesmo possibilitar que as pessoas possam comprar na Renner com acesso a crédito. Tá? Eu diria que a gente tem que observar como é que isso vai evoluir ao longo do ano. Pode sim ser uma oportunidade. Agora, eu tenho certeza que nos próximos anos, sem sombra de dúvidas, é uma oportunidade. Agora, o quanto dessa elasticidade, eu diria que é algo que a gente vai ter que testar. Né? O time da Realize tem novas ferramentas de concessão de crédito. À medida que o ambiente permita, nós vamos aumentar as nossas originações e eu não tenho dúvida que isso vai poder ajudar no desempenho do varejo, que é o grande objetivo da Realize. Somando aqui, né, Daniel, só complementando, a elasticidade ela existe, a demanda existe. Né? A gente que está sendo cauteloso pelo cenário, né, que está sendo projetado futuro aí, a gente tem tido um pouco mais de cautela na concessão, mas a demanda existe. Né? Então, em qualquer momento onde a gente veja um cenário um pouco mais seguro, com certeza é uma alavanca futura, é um né, potencial. de potencial. Aí. Tá ótimo, Fábio. Obrigado, Daniel, também. Obrigado, Guanais. A próxima pergunta vem da Melissa Bayan, do Bank of America. Tudo bem, Melissa? Well, thanks. Hi, Fabio, Daniel, Carla. I wanted to ask a little bit about Argentina. So first, how much of an impact is spending by Argentine tourists having on sales in Brazil? And then how are your stores in Argentina performing? And are you reassessing your growth or expansion strategy given the improved outlook? Vou rapidamente aqui só traduzir, então. A primeira parte da pergunta está relacionada à contribuição no turismo argentino nas nossas vendas no primeiro trimestre. E a segunda parte da pergunta é mais sobre a nossa performance das operações da Argentina e como que está a nossa cabeça aqui enquanto a estratégia de expansão ou, enfim, estratégia em geral lá. Melissa, obrigado pela pergunta. Né? Acho que sim, Argentina, né? Tanto a operação das lojas da Argentina quanto o turismo de argentinos no Brasil foram positivos nesse trimestre. Né? Acho que a recuperação da economia argentina vem ajudando a todos, não foi diferente para a gente. A gente tem um impacto positivo das operações da Argentina nesse primeiro trimestre de mais ou menos 0,4 pontos percentuais no nosso crescimento. Então, as operações estão performando bem, sim. E o turismo argentino no Brasil
é um pouco mais difícil da gente calcular exatamente, né? Porque você tem um turismo estrangeiro muito forte, que ele sempre acontece sazonalmente. Nesse ano ele foi maior do que o normal, né? A gente fez uma estimativa aqui de quão maior ele foi, qual foi esse impacto. A gente avalia entre 1 a 1,5 pontos percentuais esse impacto positivo no trimestre aí do turismo argentino. Quanto a potencial de expansão de mais lojas na Argentina, ele é real, ele existe, né? A gente hoje só tem 4 operações na Argentina, a gente poderia ter pelo menos 10 vezes mais, mas neste momento a gente não está fazendo uma opção por fazer essa expansão agora, né? A gente tem um olhar mais cauteloso para entender se o macro, né, o cenário geopolítico argentino, ele continua numa evolução. É outra alavanca futura potencial, né? Se a gente entende que o país continua num bom rumo, dentro de 1 ou 2 anos pode ser mais uma linha de expansão nossa também. A próxima pergunta vem do Rodrigo Gastim, do Itaú BBA. Tudo bem, Gastim? Tudo bem, Carla, tudo bem, pessoal? Bom dia. 2 perguntas aqui do meu lado. Primeiro, se a gente pudesse voltar, Fábio, no seu comentário sobre a perspectiva do segundo TRI, só entender um pouco melhor o que de fato está acontecendo, né? Se a gente olha, de fato, os dados proprietários aqui, a gente vê uma aceleração de vestuário, né? Fato acontecendo no segundo TRI. Tem essa questão de base que você bem colocou, Fábio, mas só queria entender 2 coisas. Primeiro, como é que está vindo, de fato, essa dinâmica de vendas versus a expectativa inicial de vocês, né? No qualitativo, essas 6 primeiras semanas do TRI, acho que seria bom entender. E a segunda dúvida é uma dúvida mais curiosidade mesmo, na percepção de vocês, o que explica, né, essa resiliência do vestuário nesse começo de ano, né? Já foram 4, 5 meses de uma resiliência grande, né, de um setor discricionário. Então, assim, variáveis macro, é renda, é consignado? Na opinião de vocês, o que tem ajudado a venda de vestuário? Essa é a primeira dúvida. E a segunda é voltar ali no ponto de despesa, e aqui eu queria quebrar em 2 blocos, né? Despesa de varejo e despesa da Realize. Na percepção de vocês, né, com 5 meses ou 4 meses e meio do ano já passados, qual que é a velocidade ou pace de diluição que vocês têm conforto para o ano? É algo parecido com o que aconteceu nesse primeiro TRI, 1 ponto, 1,5 ponto? A gente deveria ver uma aceleração ao longo do ano? Como é que está essa cabeça de vocês para diluição de despesa ao longo do ano, olhando para a Realize e para varejo? São essas. Obrigado, pessoal. Obrigado pelas perguntas, Gastim. Eu vou pegar a primeira parte aí e passo a parte das despesas aqui para o Daniel também. Então, diria que assim, a nossa expectativa para segundo TRI, né, o Daniel falou ali na abertura dele, a gente tem uma base comparável mais baixa quando a gente olha o segundo TRI do ano passado, né? A gente teve abril e maio como os meses mais quentes da história no Brasil, e a gente está com a coleção de outono e inverno. Nesse ano a gente tem tido temperaturas muito adequadas à estação, né? Então isso com certeza ajuda mais do que ajudou no ano passado. Então, pela base ser fraca, um pouco mais fraca, a gente espera um crescimento um pouco maior. Foi essa conta que o Daniel fez ali de quanto a gente acha que foi esse impacto, tanto das temperaturas extremas quanto das enchentes no Rio Grande do Sul, que aconteceram no mês de maio do ano passado, um ano atrás, né? Então, quando a gente limpa esses efeitos, é o que o Daniel falou, a gente deveria ter performado no ano passado de 500 a 600 bips melhor, né? Então, a gente tem uma expectativa que nesse ano a gente recompõe a parte disso, e então que a gente tenha uma boa performance sim de segundo TRI, e acho que está vindo de acordo com as nossas expectativas, né? A gente tem uma boa expectativa para o TRI, e até esse momento vem vindo em linha, mas é muito cedo para a gente falar, né? Hoje e amanhã são os 2 principais dias de vendas do trimestre, né? A gente está entrando no evento Mães, as maiores vendas acontecem hoje e amanhã, e ainda tem, né, mais da metade do trimestre para frente. Mas você perguntou também o que explica, né, a gente ter tido no setor um bom primeiro trimestre e continua tendo, né, um bom segundo trimestre. Acho que a característica do setor, né, são tickets médios não tão altos, né? Então é discricionário, mas é um ticket mais acessível para os clientes, né, com um parcelamento menor.
né? Então, é um setor que, historicamente, em crises, sofre menos, né? Eu diria que isso é natural quando a gente olha crises passadas, né? E talvez também um outro ponto é que, sim, a gente tem alguns efeitos negativos no cenário, né? Como os juros altos, a inflação, mas também, né, tem efeitos positivos, né? Você tem o crédito sendo concedido, você tem o nível de emprego num bom nível. Então, acho que algumas coisas a favor, outras contras, vêm continuando mantendo o consumo num bom patamar e principalmente para o nosso setor, para o nosso tipo de produto, né? Falar um pouco sobre a despesa, Daniel? Despesas, Gastim. Bom, nosso compromisso, né, Gastim, é de a gente conseguir entregar alavancagem em todos os trimestres do ano, tá? Lógico, quando a gente fala maior ou menor do que o próximo ano, eu prefiro dizer que a gente tem esse compromisso. Um pouco daquilo que eu expliquei anteriormente com relação aos investimentos que a gente fez, a capacidade da gente poder crescer sem necessidade de somar mais despesas, é o que nos garante que a gente possa alcançar isso. E dependendo de como pode ser a performance do segundo semestre com relação às vendas, podemos superar o ano anterior? Podemos, né? Agora, a gente precisa ver como é que vai ser essa evolução do segundo semestre, tá? O que a gente pode confirmar nós buscaremos e temos confiança de que em todos os tris nós vamos conseguir entregar uma alavancagem, que pode ser diferente por faseamento de despesa, calendarização e também pelo nível de crescimento que a gente possa atingir. Show, excelente. Obrigado, Fábio. Obrigado, Daniel. Obrigado, Gastim. A próxima pergunta vem do Joseph Giordano, do JP Morgan. Tudo bem, Joey? Tudo bem, gente? Bom dia, Fábio, Daniel, Carla, obrigado por pegarem minha pergunta. Queria explorar um pouquinho novamente a questão de expansão e reforma de loja. Então, começando por reforma de loja, tem um modelo Remais que vocês estavam rolando, então eu queria entender um pouquinho como é que vocês estão vendo a performance dessas lojas que foram reformadas e até entender qual que é o percentual do parque nesse novo conceito, né? E qual que é o diferencial hoje de same store dessas lojas mais modernas versus ao modelo anterior. E o segundo ponto, olhando um pouco para a expansão, vocês comentam, né, que a expansão vai em praças menores, onde talvez tenha menos competição, então eu queria entender como é que vocês estão vendo a performance dessas lojas menores, né, e até como é que o novo modelo de suprimento tem ajudado na rentabilização desses ativos. E por último, olhando um pouco para o Procon, vocês estão acelerando bastante essa expansão, eu queria entender qual que é a cabeça para a loja de rua também para o Procon. Entendo que ainda tem, né, um espelhamento desse footprint nos principais shoppings que vocês estão presentes, mas entender qual que é a oportunidade desse nicho e até de outras marcas aqui, né, dado o sucesso que vocês estão atingindo nessa marca. Obrigado. Bom, obrigado, Joey. Eu não vou conseguir responder tudo, né? Porque acho que algumas variáveis ali para a gente é mais difícil de quantificar ainda, né? Porque é meio recente o movimento das reformas, mas eu diria que a gente tem ranges de desempenho superior nas reformas. Como é muito recente a maioria delas, você acaba comparando com períodos em reforma, então é difícil você excluir um pouco e afirmar um número real de quanto a gente está crescendo a mais do que nas outras, mas te diria que em qualquer das nossas estimativas o número é bastante positivo, por isso que a gente está acelerando, né, a reforma de algumas lojas. E o importante é que a gente está conseguindo fazer isso com um custo por metro quadrado menor em cada reforma e fazendo isso de forma mais rápida também. Então a gente está conseguindo ser mais assertivo no que mexer, no que reformar, gastando menos e interferindo menos tempo em cada loja também. Então a perda da venda ela é menor durante o período e a gente ganha o acréscimo, né? Então, a gente tem investido nisso e as nossas principais lojas, acho que todas que a gente entende que são necessários, ainda esse ano a gente termina, né? A gente já investiu em várias no ano passado, tem várias sendo reformadas esse ano e depois a gente vai gradualmente mexendo em mais algumas. Então, a performance é positiva, só não consigo te cravar um número. Quanto à questão das lojas em cidades menores de Renner também, a gente está tendo uma performance positiva, como a gente vem falando, então isso nos dá mais confiança de acelerar isso em algum tempo,
né? Então a performance tem sido boa e o modelo novo de abastecimento ele é ainda mais importante para esse tipo de loja, né? Então a nossa expectativa é que além de estar sendo uma boa performance, ela seja ainda melhor daqui para frente. Por isso é o melhor momento da gente acelerar, né? A gente optou por investir mais CAPEX na transformação do modelo e ele estando estabilizado, agora a gente está confiante de investir mais CAPEX na abertura de mais lojas, né? Então, acho que foi pensado dessa forma e acho que está reagindo bem. Quanto à Yukon, né, a gente tem um potencial importante de abertura de lojas na Yukon, e a Yukon a gente tem 2 potenciais importantes, né, como a gente tem dito. Um é de praticamente dobrar o parque de lojas, ainda em shopping centers, né, porque a Yukon ainda não está presente na maioria dos shopping centers que, por exemplo, a Renner está. Então, a Yukon tem uma oportunidade importante de abertura de novas lojas em shoppings existentes. E também tem uma oportunidade importante de ampliação de metros quadrados em algumas lojas existentes que estão pedindo mais, estão pedindo passagem, né? Isso é muito importante porque ajuda a gente a ganhar escala diluindo despesa também. E a tua pergunta, né, sobre possibilidade de lojas de rua, né, no mesmo formato ali de Renner em algumas outras cidades, é um potencial que existe sim, mas a gente ainda tem oportunidade de dobrar o parque no modelo atual, né? Então isso fica como uma alavanca futura, né, que com certeza daqui a alguns anos a gente pode destravar também. Perfeito, muito obrigado, Fábio. Obrigado, Joey. A próxima pergunta vem do Andrew Ruben, do Morgan Stanley. Tudo bem, Andrew? Hi, Andrew at Morgan Stanley here. Thanks very much for the question. Most have been answered, but maybe just on capital allocation, we know you have the buyback in an 18-month program, but you've already done a substantial amount of it already. So I'm curious how you're thinking about the timing of the remaining buyback and going forward, how you see your capital return policy between perhaps dividends and if buybacks could be a more sustainable part of this approach. Thanks very much. A pergunta do Andrew está relacionada à alocação de capital, então comentou, né, da nossa recompra, que a gente vem, né, já fez parte dela, então como é que a gente pensa na execução do restante e também, né, com base nisso, como é que a gente vê a questão de política de dividendos e retornos adiante. Obrigado, Andrew. Tem 2 pontos aqui, né? Um é, a gente já executou boa parte do programa e o nosso objetivo é executar o programa todo, à medida que as reservas nos permitam, né? A gente segue com a distribuição de juros sobre capital próprio e, dado a vantagem tributária que ela tem, ela vai ser sempre feita com uma primeira opção de distribuição, tá? E a companhia segue com uma geração forte de caixa. Acho que tudo isso que a gente comentou com relação ao nosso modelo, ela trabalha tanto rentabilidade como eficiência de capital, quando a gente pensa capital de giro, então a geração de caixa da companhia vai seguir forte. A gente tem pela frente, como as perguntas que vieram agora, que o Fábio comentou, oportunidades de expansão que vão ser aproveitadas, então a gente vai ter sim um CAPEX que vai objetivar essas oportunidades de expansão e tendo oportunidade de acelerar, nós vamos acelerar as expansões, quanto também as oportunidades de reforma. Mesmo com tudo isso, a gente concorda que a gente vai ter ainda um eventual saldo de caixa, que a gente pode fazer 2 coisas, né? Ou um eventual novo programa de recompra, uma distribuição de dividendos incrementais, ou fazer uso da mesma para algum investimento estratégico que a gente venha a julgar ser adequado, tá? Então esse é um pouco do que a gente tem como expectativa com gestão de capital para frente. A próxima pergunta vem da... Desculpa. A próxima pergunta vem da Irma Sgars, do Goldman Sachs. Tudo bem, Irma? Tudo bem, obrigada pela oportunidade. Eu só queria perguntar rapidamente de Yukon. Eu acho que claro que vocês estão falando com um pouco mais confiança já desde um tempo sobre este formato e o resultado, com certeza, este crescimento, este TRI foi também bem positivo. Então, eu queria só escutar um pouquinho sobre
o que vocês acham que está dando certo, o potencial talvez total deste formato de loja e também acho que as lojas incrementais que vocês estão abrindo estão talvez na média um pouco maiores, vocês estão também, acho que estão vendo algumas oportunidades para ampliar lojas, então queria só abordar um pouquinho este assunto de Youcom aqui. E só voltando para um ponto da Realize, para mim ainda não ficou 100% claro se vocês acham que tem espaço para a carteira crescer este ano. Obviamente teve um crescimento bem modesto este TRI, de acho que 1%, mas olhando para o ano como todo, se vocês enxergam um pouco de crescimento, como isso obviamente é importante para também estender um pouco mais essa curva de recuperação no resultado. Obrigada. Oi, obrigado, Irma. Bom, na verdade, o Youcom, né, a gente realmente está bastante confiante ali com a Youcom. Acho que é a marca jovem mais amada do Brasil. A gente tem os Youcom Lovers, né? O pessoal ama a marca, gosta muito dos produtos. É uma marca que a gente tem orgulho, né? Bastante como todas as nossas, mas está tendo um desempenho muito bom, né? Um crescimento muito bom, com ganho de margem, com ganho de eficiência. E pela maturidade que a gente já tem na marca, né, vamos dizer, a marca tem 12 anos, a gente tem sentido, né, pelo o tamanho da nossa base de clientes, pela maturidade da marca, que a gente pode ter um pouco mais de sortimento, né? Então isso tem nos permitido ter lojas um pouco maiores, né? E quando você faz isso, você muda de patamar, né? Tanto de custo por metro quadrado, quanto diluição de despesas operacionais, quanto você amplia os cross-sell, né, do cliente que está na loja, você amplia oportunidades para o digital também, então é um círculo virtuoso, né? Quando a gente começa a ir para um modelo um pouco maior, e é bem diferente, né? Ainda é uma loja especializada, mas você sai de uma metragem média de 200 a 250 metros quadrados, para uma metragem média de 400 a 500 metros quadrados, né? Então, no novo modelo. Isso traz um ganho muito importante, né? Tanto em vendas quanto em resultado. Então, por isso que, sim, as lojas novas têm um formato maior e também, né, temos bastante oportunidade de ampliação de lojas existentes, né? Então, Youcom, acho que estamos bastante confiantes e é uma operação que a gente estima que, no futuro, ela possa ter margens finais até melhores que a da Renner, né? Então, quanto mais cresce, mais ajuda o P&L total do nosso grupo, né? Quanto à Realize, eu diria que a demanda pelo crédito existe, né? O potencial de crescimento de carteira ele existe, mas a gente não está exercendo esse potencial nesse momento, né? A gente prefere ser mais cauteloso e mais conservador neste momento na concessão de crédito. A gente sim concede crédito, mas com bastante critério pelo ambiente, né, pelo macro cenário que está um pouco mais arriscado. Mas então a gente não tem uma expectativa de um crescimento de portfólio de crédito. A gente tem uma expectativa, né, de usar melhor o crédito disponível, né, com o programa de fidelidade, com os clientes podendo usar melhor, mesmo sem ampliar a base de crédito e gerar resultado também com redução de perda, né? Não sei, Daniel, quer Eu acho que talvez o único complemento, Irma, é que a nossa carteira ela tem o co-branded e tem o private label, né? Eu acho que assim, eu não descarto a gente poder ter no final do ano um private label que vai ter um ligeiro crescimento e o co-branded ou talvez um pouco retraindo, tá? E é um pouco dessa dinâmica que o Fábio falou, com mais cautela a gente vai mais para o private label, então a tendência é que a gente favoreça mais o private e que com isso a gente tenha de repente o private ter um crescimento enquanto a outra encolhendo, mas numa média um crescimento marginal, tá bom? Ficou bem claro, obrigada. Dado o tempo, eu vou chamar aqui a nossa última pergunta, mas já reforço, né, que perguntas que eventualmente aqui não foram respondidas, né, a equipe de RI fica à disposição. A próxima pergunta, então, aqui é a última, vem do Vinícius Strano, do UBS. Oi, Vinícius.
Oi, Carla, bom dia, Fábio, Daniel, obrigado por pegar minha pergunta. Queria explorar um pouco mais essa dinâmica de preço e volume, que ajudou venda e margem no TRI, né? Se vocês acham que tem algum espaço para ganhar um pouco mais em ticket médio, seja mix ou eventualmente preço, olhando um pouquinho mais para frente, de forma a otimizar, né, aqui lucro bruto nominal. E se puder comentar como é que tem sido performance, né, segmentando aqui loja em áreas de renda um pouco mais baixa e renda mais alta também. Obrigado. Bom, obrigado pela pergunta, Vinícius. Eu diria que no primeiro TRI, né, a dinâmica de preço e volume, a gente cresceu 60% em volume, né, 60% do crescimento veio por volume. Os outros 40% que vieram por preço, na verdade, não foi ajuste de preço, né? Eu diria que 60% foi volume, 30% foi um mix de sortimento, né, com produtos mais novos sendo vendidos, né, a preço cheio e um volume menor de markdown. Isso trouxe os outros 30% do crescimento. E os 10% finais foi uma parte de ajuste de preço que foi acontecendo ao longo do trimestre, né? Como a gente estava com um crescimento abaixo da inflação e agora a gente termina o trimestre com um crescimento de preço um pouco mais próximo da inflação, mais alinhado com a inflação, eu diria que no segundo trimestre, né, a gente tem um coeficiente um pouco maior do ajuste de preço, sim, ajudando na margem bruta nominal aí. Tá? Sim. Desculpa, eu esqueci de uma parte da tua pergunta ali, com a performance por perfil de loja. A gente tem tido uma performance melhor, né, em lojas que têm um perfil de consumo de uma faixa maior de renda, faixa maior e média. Tem tido as melhores performances, mas diria até que, comparando com períodos anteriores, a diferença ela reduziu um pouco, né? Acho que estamos conseguindo performar bem em todas as lojas, mas melhor nas de perfil de consumo com um pouco de renda mais elevada. Perfeito. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Vinícius. Com isso, eu encerro a nossa sessão de Q&A e passo então a palavra ao Fábio para o fechamento final. Bom, queria agradecer novamente a presença de todos e reforçar a confiança que nós temos na nossa estratégia de crescimento e no desempenho dos nossos times, agradecer aos nossos times ali por todo o empenho e aos parceiros que são engajados com o nosso propósito de encantar nossos clientes e gerar cada vez mais valor aos nossos acionistas e demais stakeholders. Eu gostaria de acrescentar também que esse ano é muito especial para nós. Quem está desde o começo viu um filme ali dos nossos 60 anos. Nós estamos fazendo 20 anos de Lojas Renner como a primeira corporation no Brasil e 60 anos também de Lojas Renner S.A. Estamos muito felizes e orgulhosos da nossa história e certos que nós podemos honrar essa trajetória ainda mais nos próximos anos. Obrigado, bom dia a todos e feliz Dia das Mães.